No nosso tópico 2, nós temos o título Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no Ministério da Igreja. Já no ponto de número 1, nós temos o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Da mesma forma que nós vimos no livro de Lucas, a biografia de Jesus, falando acerca do Espírito Santo sobre ele, em Atos nós vamos ver o Senhor Jesus trabalhando na igreja. Então, após a ressurreição de Jesus, nós vemos Atos dos Apóstolos dando prosseguimento ao trabalhar desse Espírito. O autor de Atos, Lucas, ele vai falar sobre esse derramamento do Espírito como uma capacitação de Deus para que os discípulos pudessem pregar com autoridade a palavra de Deus, conforme Atos 1:8, que eles deveriam pregar em Judéia, Samaria e até os confins da terra, após receberem a virtude e o poder do Espírito Santo. A palavra virtude ou poder significa ser capaz ou ter força, faz menção ou se refere a esse revestimento espiritual. A promessa não era de poder político, mas de poder que procede de Deus. A atribuição de testemunhar de Jesus não poderia ser executada por esforços humanos. Os seguidores de Cristo deveriam aguardar o derramamento do poder do Espírito Santo para testemunhar de Jesus. O livro de Atos, ele relata que o Senhor apresentou aos discípulos muitas e infalíveis provas da sua ressurreição, conforme nós vemos aí em Atos 1:3. Eles desfrutaram, os discípulos, da companhia de Cristo já ressuscitado por 40 dias. Então eles tinham elementos suficientes para testemunhar do Filho de Deus. Mas eles não deveriam fazer isso sem o poder e o revestimento do Espírito Santo. Por isso deveriam ficar lá em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Assim, cerca de 20 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardaram o revestimento do Espírito Santo, conforme nós vemos em Atos 1, do 12 ao 15. Portanto, o livro de Atos ele vai registrar a ação do Espírito Santo na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo na terra. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados agora pelo Espírito Santo. Atos 2:38. Inicialmente, o livro de Atos ele registra que a obra de Jesus foi continuada pelo Espírito Santo através dos seus apóstolos e discípulos. Eles, no entanto, não predominam no livro dos Atos, mas quem predomina é o Espírito Santo. Haja visto que alguns estudiosos entendem que o livro de Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Jesus é o assunto principal nos evangelhos e, em comparação, pouco é dito sobre o Espírito Santo. Mas já no livro de Atos, o Espírito Santo é o Consolador, o Ajudador e o Mestre, porque ele veio para testificar e falar de Jesus. Tudo na vida e na pregação dos apóstolos e dos crentes primitivos se centralizavam em Jesus como Salvador vivo e Senhor exaltado. Porém, o que nós vemos é os atos dos apóstolos serem feitos através do Espírito Santo. O desejo de estender o Evangelho até os confins da terra era de Cristo, da Trindade, mas o poder para realizá-lo era do Espírito Santo, igual ao de Cristo, claro, falamos aí da Trindade. Mesmo assim, percorre pelo livro uma nova consciência do Espírito Santo. Provinha não somente da sua experiência pentecostal inicial, mas da consciência diária da presença da orientação e da comunhão do Espírito Santo e de muitas manifestações do seu poder. Os discípulos, eles tinham essa consciência. Não foi um ato que aconteceu lá em Atos 2, do Pentecostes, e acabou. Eles tinham consciência desse Espírito diariamente. Então, com o batismo com o Espírito Santo, nunca se tornou uma mera lembrança de alguma coisa que ocorreu no passado distante. Era uma realidade sempre presente, diariamente, na vida deles. Jesus preparou, através do Espírito Santo, os apóstolos. Mas isso não significa que o Espírito Santo não pudesse operar através de outras pessoas, ou que a direção da igreja fosse entregue aos apóstolos. Os apóstolos foram instrumentos de Deus para que o Evangelho fosse anunciado mediante a orientação do Espírito Santo. Pois era ele, o Espírito Santo, que comandava tudo. Ele usaria a quem desejasse. Muitos discípulos levaram o Evangelho por onde passavam, após a morte de Estevão, ao passo que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Atos 8, 1 e 4. Ananias foi enviado para impor as mãos sobre Saulo de Tarso. Atos 9, 10 e 17. Tiago, irmão de Jesus, que não era apóstolo, teve sua proposta aprovada no Concílio de Jerusalém e assumiu a direção da igreja em Jerusalém no decorrer do tempo. O livro de Atos demonstra, no entanto, que os apóstolos foram as primeiras testemunhas da ressurreição e dos ensinos de Jesus. As condições impostas para a seleção de um sucessor de Judas esclarecem isso.
pois precisava ser um dos que costumeiramente reuniram com os 12, ou se reuniram com os 12, e viajavam com eles durante o ministério terrestre de Jesus, de modo que pudesse ser testemunha dos ensinamentos de Cristo. Tinha também de ser testemunha da ressurreição e da doutrina que Jesus ensinou após esse evento. Atos 1, 25, ou melhor, Atos 1, do 21 ao 25. Paulo fala de seu apostolado não pelo fato de ter sido enviado por Cristo. O nome ou termo apóstolo significa uma pessoa enviada com uma comissão. Mas Paulo ele fala dele como sendo apóstolo por ter sido testemunha em primeira mão tanto da ressurreição como das palavras de Jesus. Ele não recebeu dos homens o evangelho que pregava, mas do Senhor, conforme ele mesmo diz em Gálatas 1:11 e os versos subsequentes. Na realidade, ele frequentemente chamava a atenção para o fato de que podia provar o que dizia, citando declarações de Jesus. 1 Coríntios 7:10. Além disso, as visitas dos apóstolos não eram uma supervisão ou uma sanção apostólica, mas um desejo de estabelecer igrejas. Foi assim que Pedro e João ajudaram a Filipe, conforme nós vemos dito e narrado em Atos 8:14. Mas não disseram o que ele deveria fazer, apenas o ajudaram. Em seguida, foi primeiramente um anjo e depois o Espírito Santo que deu-lhe a orientação. Então, vejam que é o Espírito Santo que trabalha, que orienta, não é o homem. Não segue uma orientação puramente humana, mas homens usados pelo Espírito Santo ditam as normas da igreja. Quando alguns discípulos, cujos nomes não são mencionados, levaram o evangelho aos gentios em Antioquia, Barnabé foi enviado para ajudá-los. Ele também era apóstolo, Atos 14:14. Mas a ênfase recai no fato de ser um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, Atos 11:24. Logo, era o Espírito Santo e não os apóstolos quem dava a orientação à igreja. Por essa razão, temos razões justificáveis para nos referir a este livro como os Atos do Espírito Santo. Desde o princípio, percebe-se a proeminência do Espírito Santo. É ele que brilha, é ele que aparece, é ele que orienta a igreja. Claro, homens são usados por ele. Não somente as últimas palavras de Jesus foram dadas mediante o Espírito Santo, mas também essas instruções tinham a ver com ele. Jesus solicitou que eles não saíssem de Jerusalém, conforme nós conhecemos em Atos 1:4. O derramamento no dia de Pentecoste jamais teria tido aquele efeito, nem teria atraído tanta atenção se apenas 5 ou 6 pessoas tivessem permanecido. Jesus queria que a igreja tivesse um bom começo. Além disso, o livro dos Atos ressalta repetidas vezes a união de um agir unânime, de maneira que o Espírito Santo cumpria a oração de Jesus em João 17, que ora a Deus para que eles, os seus discípulos, fossem um como ele era um com o Pai. Era importante que os discípulos estivessem juntos num só lugar, a fim de que essa união fosse fomentada, aumentada e as suas bênçãos concretizadas. Já no ponto de número 2 da lição, nós temos o título, A Promessa Cumprida no Pentecoste. O cumprimento da promessa se deu, como nós sabemos, no dia de Pentecoste. Esse termo, ele se refere à festa judaica que ocorria 50 dias após a Páscoa, conforme é nos dito aí em Levítico 23, 15 ao 21 e Deuteronômio 16, do 9 ao 12. Os judeus da Palestina, que moravam ali, eles tinham sua maior celebração na festa da Páscoa, pois todos iam ao templo. Ocasião, que nós sabemos, em que Cristo foi crucificado e ressuscitou. Porém, entre os judeus que estavam fora de Jerusalém, que estavam em outras regiões, em outros países, a festa de Pentecoste era mais celebrada, mais desejada, mais concorrida. Que esta foi, no dia de Pentecoste, a festa em que o Espírito Santo desceu. Isso explica a variedade de idiomas presentes em Jerusalém nessa grande festividade. Lucas escreveu que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, os discípulos reunidos no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e falaram noutras línguas, Atos 2, do 1 ao 4. A descida do Espírito Santo foi algo maravilhoso, pois Cristo subiu e o Espírito Santo desceu. O Cristo ressurreto ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo a fim de habitar para sempre com a igreja. Nós podemos destacar alguns pontos importantes nesta questão. Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre
o simples significado de Pentecostes, para estabelecermos o dia em que esta grande obra que foi a descida do Espírito Santo aconteceu. Nos diz o texto que a cumprir-se o dia de Pentecostes. Como nós vemos, a palavra Pentecoste significa 50º dia, que era uma festa comemorada 50 dias após a Semana da Páscoa. Portanto, quando nós vemos e fazemos o cálculo, foi exatamente num domingo que se deu a descida do Espírito Santo na contagem para esta festa, que era conhecida como Festa da Semana, Festa da Colheita e também Festa das Primícias. Então ela tinha outros nomes por ser Pentecostes, uma festa de colheita. Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem e durante 40 dias deu provas incontestáveis de sua ressurreição com várias aparições aos seus discípulos. 10 dias depois da sua subida, o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. Que dia era esse? O dia de domingo, primeiro dia da semana para os judeus. Os 120 discípulos, eles estavam congregados juntos ali no cenáculo em unanimidade e perseverante oração. Quando? Nós sabemos que de repente nos diz o texto que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Fundamentados na promessa do Pai anunciada por Jesus, havia no coração deles a expectativa do revestimento de poder. Todos estavam no mesmo lugar, com o mesmo propósito, buscando o mesmo revestimento do Espírito. Era uma união fantástica, maravilhosa, linda, só Deus para unir os crentes desta forma. O derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno celestial. Não foi algo produzido, ensaiado, foi algo fabricado na mente humana. Aconteceu algo que foi verdadeiramente do céu. Foi a vontade soberana de Deus, porque nenhum homem pode ou pôde produzir algo tão fantástico. Ela foi eficaz, essa ação de Deus de enviar o Espírito, porque ninguém pode mudar o seu resultado. E ela foi também definitiva, porque este derramamento do Espírito Santo ele veio para ficar na vida da igreja, permanece conosco até hoje e permanecerá até que a igreja seja arrebatada. O derramamento do Espírito foi um acontecimento audível. Todos ouviram o som de um vento semelhante a um vento. Foi também verificado porque todos viam. Foi um evento público, influenciando ali toda a sociedade judaica. Esse impacto atraiu grande multidão para ouvir a palavra. O derramamento do Espírito Santo veio, conforme nós vemos, como um vento. E sabemos que o vento é o símbolo do Espírito Santo, Ezequiel 30, verso 9, 14, João 3:8. Os homens podem até medir a velocidade do vento, mas não podem mudar o seu curso. Como o vento, o Espírito também ele é misterioso. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele trabalha silenciosamente no coração dos homens. Seu curso é livre e soberano. Deus não se submete à agenda dos homens, nem se deixa domesticar. O derramamento do Espírito Santo, como vemos, veio em línguas como de fogo. E sabemos que, tal qual o vento, o fogo também é símbolo do Espírito Santo. Deus, ele se manifestou a Moisés na sarça que o fogo ardia e não se consumia. Então, as manifestações divinas, elas foram por muitas vezes retratadas e vistas através do fogo. Quando Salomão, ele consagrou o templo ao Senhor, desceu fogo do céu. No Carmelo, ele exulou e o fogo, ele desceu. Deus, nos diz a palavra, que ele é fogo, e muitas das vezes um fogo consumidor. Sua palavra é fogo, ele faz os seus ministros labaredas de fogo, nos diz a palavra. Jesus batiza com fogo e o Espírito Santo desceu em línguas como de fogo. O fogo ele ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece, o fogo alastra com facilidade. Jesus veio para lançar fogo sobre a terra. Certa feita alguém perguntou a grande pregador: como podemos experimentar um reavivamento na igreja? O grande avivadista respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Quando gravetos secos pegam fogo, até a lenha verde começa a arder. John Wesley, ele disse: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. O Espírito Santo, como o fogo, derrete o coração, separa e queima a escória e acende sentimentos santos e devotos na nossa alma. É na alma, como o fogo que está sobre o altar, que são oferecidos os sacrifícios espirituais. Apesar dos discípulos serem já regenerados pelo Espírito Santo, eles ainda não estavam cheios do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra é o Espírito Santo ter alguém. Uma coisa é ser habitada pelo Espírito Santo, outra é ser cheia dele. A experiência da plenitude é pessoal. Atos 2, do 3 ao 4.
O Espírito Santo desce sobre cada um individualmente. Então, esta experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo, ela não é necessariamente coletiva, ela é individual. Cada um de nós devemos buscar e cada um vive sua própria experiência do batismo com o Espírito Santo. Não só os 12 apóstolos receberam o poder do Espírito Santo, mas todos os 20 discípulos foram igualmente cheios do Espírito Santo na ocasião do Pentecoste. Logo que eles ficaram cheios do Espírito Santo, diz o texto bíblico que eles começaram a falar através das línguas estranhas sobre as grandezas de Deus. Sempre que alguém ficou cheio do Espírito Santo no livro de Atos, estas pessoas, ou esse alguém, ele começou a pregar conforme os versos que aparecem aí no slide. A plenitude do Espírito Santo nos dá poder para pregar com autoridade. É ela que nos reveste. Um crente cheio do Espírito Santo prega a palavra com poder e autoridade. Então, os discípulos que estavam ali no cenáculo foram cheios com a graça do Espírito e ficaram mais do que nunca sob a sua influência santificadora. Agora, depois do batismo com o Espírito Santo, eles começaram a receber a influência santificadora. Eles começaram a ser mais espirituais, menos apegados a este mundo e mais familiarizados uns com os outros. A comunhão era muito grande. Ficaram mais cheios do consumo do Espírito. Eles se alegravam-se mais no amor de Jesus e na esperança celestial. E nisso, todas as suas aflições e medos foram absorvidos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Esta promessa, ela vem lá das profecias de Isaías, Ezequiel e Joel. Podemos citar aí Isaías 44:3, Ezequiel 39:29 e Joel 2:28. No Novo Testamento, João Batista, nós sabemos aí foi o precursor do Messias, confirma essa promessa que é registrada em todos os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Em Lucas e Atos, Cristo, ele confirmou esta promessa como sendo a promessa do Pai. Então a menção que ele faz das referências do Antigo Testamento é a promessa do Pai, que foi feita através dos seus profetas. A nossa declaração de fé, muito bem fundamentada das Assembleias de Deus, ratifica que confirma que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto, uma promessa divina aos salvos, uma experiência espiritual. Os sinais particulares do vento e do fogo não se repetiram posteriormente. Isso é muito bom, pois às vezes os alunos têm muitas dificuldades com essa questão. Então, o barulho e o fogo não se repetiram nos batismos posteriores, como nós vemos na Bíblia, pois esse dia foi um evento único que marcou o início de uma nova dispensação, a dispensação da igreja. Porém, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros do livro de Atos dos Apóstolos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas para a glória de Deus, conforme nós vemos ali escrito em Atos 2, 43 e 47. O ponto de número 3 nos fala sobre a expansão da igreja primitiva. Desde o dia de Pentecostes, a Bíblia narra o Espírito Santo operando na igreja. Através do quê? Dos ensinos, operando através dos milagres, nos batismos, mas acima de tudo, na disseminação do Evangelho e no estabelecimento da igreja, porque esta é a função principal do revestimento de poder. A primeira evidência da obra do Espírito Santo foi a capacitação dos apóstolos a fazer discípulos, verdadeiros estudantes da palavra. Dos 3.000 que se converteram, todos esses foram revestidos de poder para serem discípulos. Esse discipulado foi desenvolvido mediante vários tipos de experiências, conhecimento da doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações, conforme nós vemos Atos 42. Parte dessas atividades, elas se realizavam no templo, pois muitos crentes o frequentavam diariamente, Atos 2,46. E os apóstolos, eles não tinham local físico como igreja hoje para adoração, então eles iam ao templo diariamente, ensinando e contando as boas novas do Evangelho de Jesus. Mas faziam a mesma coisa diariamente, não só lá no templo, eles ensinavam de casa em casa. Então a doutrina dos apóstolos não era apenas teórica. O Espírito Santo era realmente quem ensinava. Ele usava o ensinamento da verdade para levá-los à comunhão cada vez mais estreita, não meramente uns com os outros, mas primeiramente com o Pai e com o Filho. 1 João, capítulo 1, 3, versos 3 e 7, e também 1 Coríntios 1 e 9. Essa comunhão
também era um compartilhar espiritual, uma comunhão no Espírito Santo, conforme nós vemos Paulo, ele narrando em 2 Coríntios 13:13 e Filipenses 2:1. Essa comunhão, essa união no Espírito, deu aos discípulos fé, amor e solicitude, né? O dividir, o trabalhar, o olhar as necessidades uns dos outros. E por isso, levava eles a compartilhar seus bens com os que precisavam, conforme nós vemos em alguns textos aí em tela. Nesse sentido, nos diz a Bíblia que eles tinham tudo em comum. Comum aqui simplesmente significa repartido. Ninguém dizia, isto é tudo meu. Você não pode fazer parte disso. Sempre que viam um irmão passando necessidade, eles compartilhavam tudo quanto tinham. Então, era uma unidade muito grande, ao ponto de não haver pessoas necessitadas no meio deles. Alguns realmente chegavam até vender suas propriedades e davam dinheiro da venda aos apóstolos, para que os apóstolos pudessem fazer ali a distribuição. Mas ninguém era obrigado. Isso não era compulsório, conforme nós vemos Atos 5:4. Boa parte desse compartilhar era realizado na comunhão à mesa. Ao partir o pão nos seus lares, eles dividiam a comida com alegria e simplicidade ou singeleza de coração, sempre louvando a Deus e gozando do favor com o povo, ou seja, com a maioria da população dos judeus em Jerusalém, conforme a narração de Atos 2, 46 e 47. E nos diz a palavra que o Senhor acrescentava à igreja diariamente os que iam sendo salvos. Períodos de oração também marcavam o discipulado, o ensino das pessoas que iam se convertendo. Então, era um ensino muito prático, porque o Espírito Santo agia na vida deles diariamente e constantemente. Eles estavam regularmente no templo para as orações da manhã e também da tarde. Um prolongado tempo era dedicado à oração quando enfrentavam a oposição e o perigo, conforme Atos 2:42, 4:24 ao 30 e também Atos 12, versos 5 e 12. Os milagres, sinais que indicavam a natureza e o poder de Jesus e maravilhas que mostram a presença de Cristo no meio deles, fortaleceram a todos os crentes. Também fizeram com que um espírito de temor e reverência viesse sobre todo o povo. Atos 2:43. A adoração, a comunhão com Deus, o partir do pão, o evangelismo e os milagres, todas essas coisas concretizavam uma experiência unificada no Espírito Santo. A atuação dele, na maioria dos crentes, encorajava sim sua obra na minoria. Então eles viam o Espírito Santo agindo na maioria dos discípulos de Cristo e essa minoria era inflamada também. As necessidades e os perigos que tinham em comum levavam esses crentes a ficarem juntos. Era necessário o testemunho no templo, pregar ali era uma reunião, um local onde se reuniam as pessoas. Também era preciso o testemunho nos grupos que se reuniam nos lares de casa em casa. Então, desde o início, o Espírito Santo os ajudava a manter o equilíbrio sem correr nas formas vazias do ritualismo, ou seja, naquele culto onde a presença de Deus não é vista, é simplesmente um culto teórico e não prático. Conforme promessa do Senhor, o poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão nós vemos que Pedro, que outrora se acovardou e negou o Senhor, Lucas narra esse fato, Lucas 22, 61 e 62, agora, este Pedro, revestido de poder, anunciou com ousadia e intrepidez, e quase 3.000 almas se converteram. No sermão do Pentecoste, o apóstolo esclarece que os acontecimentos daquele dia são o cumprimento da profecia de Joel, Atos 2, 16 ao 18. E ele confirma que a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Esta passagem de Atos dos Apóstolos, ela é linda e maravilhosa, Atos 2:39, porque fala do Espírito Santo no passado, no presente e no futuro. Depois nós vamos ver que Pedro, após pregar o sermão, eles sobem ao templo e entram pela porta que se chamava Formosa, que era a principal porta, ou a porta favorita de entrada para o pátio do templo. Junto dela estava um homem com mais de 40 anos que havia nascido coxo, e ele estava ali pedindo esmola. Pedro, então, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, ordena que aquele coxo se levante, e um milagre aconteceu. A multidão então se aglomera ao redor de Pedro e João, que pregaram para eles a palavra sobre o Cristo ressurreto. Como resultado,
naquele dia, quase 5.000 almas se renderam ao Senhor. Esse sinal miraculoso demonstra o poder sobrenatural do Espírito que os discípulos receberam no dia de Pentecoste. O avanço do Evangelho acabou por irritar as autoridades judaicas que ameaçaram e proibiram os apóstolos de pregar em nome de Cristo. Mas nós sabemos a resposta de Pedro: mais vale obedecer a Deus do que obedecer a vós. Pedro estava, como podemos usar a expressão, abusado, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Mais tarde, eles lançaram os apóstolos na prisão pública, mas, miraculosamente, o anjo do Senhor os libertou. Atos 5, 18 e 19. Não sabendo o que fazer, enfurecidos os religiosos condenaram Estevão ao apedrejamento. Atos 7,59. A violência contra a igreja foi tão grande que, com exceção dos apóstolos, todos os crentes foram expulsos de Jerusalém, e isso obrigou a igreja a se tornar missionária. Mas todos os crentes estavam cheios do Espírito Santo. Atos 8:1. Por conseguinte, Felipe, sempre na virtude do Espírito Santo, pregou em Samaria, expulsou espíritos imundos, curou paralíticos e coxos, e muitas vidas foram salvas. Dá lá uma conferida em Atos 8, 5 ao 13. Pelo mover do Espírito, também o gentil Cornélio e sua casa receberam o Evangelho. Atos 10. Anos depois, Paulo, convertido e agora cheio do Espírito Santo, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Atos 9, 15 e 17, Atos 17, 6, Atos 19, 10 e Atos 24, 5. Esses relatos e tantos outros demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Chegamos aí ao nosso resumo do tópico de número 2, que diz: a manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Ele revela a inauguração da história da igreja como agência de Cristo. Eu aguardo você logo mais para você assistir o tópico de número 3, que vai nos falar sobre um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Claramente, a igreja primitiva como esse modelo para a igreja atual. Te aguardo no próximo vídeo.